Vista a tamanha dificuldade de explicar a consciência, devemos termos certo cuidado em explanar em palavras, porque pensamento não é consciência. Muitas vezes eu meditava olhando pela minha janela, agora com todo esse caos climático, eu percebia as árvores em torno da minha casa, lá fora, todas com os galhos quebrados, desfolhadas, depenadas. Um céu azul, cheio de nuvens. Eu ficava pensando, onde é que fica a consciência no final? E eu meditando com os olhos abertos, vejam, eu fazia desaparecer da minha visão as árvores, as nuvens e até o céu azul. O que sobra? Mas percebam, quando se diz que a consciência é fixa, é diferente convicção de inércia. A consciência está em toda parte. Então dá a impressão que ela é inerte, mas ela não é. Seria como agora, nos processos tecnológicos, você analisar aquela tecnologia chamada EarthCam. Aquelas câmeras distribuídas pelo mundo. Você está aqui, digamos como eu, no sul do Brasil, e eu posso automaticamente visualizar outro lugar sem sair do lugar. Mas a minha visão está indo até lá, inclusive meus pensamentos. O meu conhecimento de lugar, de pertencimento a esse mundo. Então eu consigo visualizar em tempo real todas as partes do meu planeta sem deslocar o meu corpo. Mas minha consciência vai até lá, porque eu estou vendo. Se eu estou visualizando, é como se eu estivesse palpando. Eu estou lá também. O meu olho está lá na lente da câmera. Então, perceba, o que sobra de final? Eu via que o que sobrava era essa consciência. Eu tenho uma colinha aqui, vocês não reparem, caso eu dê uma gaguejada, porque é um assunto bem complexo. O nome do vídeo será Vidas e Mortes, entre parênteses, Paralelas. 2. Um mosteiro de luz ou mansão de cura em pleno umbral, que vamos chamar de inferno na religião ou bardo no budismo tibetano. Em primeiro lugar, não se sabe nem por onde começar, pois é um assunto bem vasto e muito delicado. Mas vamos tentar. Vou começar por explanar o do porquê de um tempo para cá desapeguei totalmente da ideia deste mundo visível, como ele é. Uma das causas são o seu elementarismo. Os elementos, esses que vocês conhecem, os grosseiros, Mahapunsha Bhutanas, que a gente chama no esoterismo. Por quê? Eles são uma das causas. Eles competem entre si. E todos desdobrados aqui trabalham mafiosamente, vou dizer, a manutenção de algo anômalo, que é o ego humano. Ou seja, o eu humano se tornou ego, múltiplos de eus. É aquilo que está sempre mudando, e se enfatiza muito a ideia da mudança. Se algo está sempre mudando, não traz confiança. É suspeito. Você sabe disso, você vê isso na socialidade entre pessoas. Mas daí é o seguinte, se eles competem entre si, eles trabalham para quê? Para o ego emergente. Ponto. Devo ser direto aqui. Sem milongas. Outro é o próprio ego emergente.
comodista, competitivo, como os elementos que os mantêm. Se houver alguma interferência nesse vídeo, por exemplo, peço desculpas em nome do ego alheio débil. Ele trabalha por sua sobrevivência fugaz. Batidas, sons de motores. O ego quer se preservar. Ele quer andar pela vida. Só que a vida é a rodinha do hamster, do próprio ego. Mas antes que entendo que posso ser uma espécie de mago negro aqui, abdicando a importância da vida humana, logo declaro que não existem pessoas débeis ou más. Existem são egos débeis e maus, praticamente possuindo esses entes humanos, como um vírus ou larvas cultivadas por eles mesmos, que se voltaram contra o próprio lavrador. Como barro incrustado embaixo de suas unhas psíquicas, como manchas em suas vestes anímicas, nunca aparecendo aos olhos desarmados do grande público, que são eles mesmos, os egos viventes. Como os elementos, o ego humano se comporta como? Vamos analisar a Terra, o signo da Terra, os frios e calculistas. A terra, teimosa, que não se solta, finge ser firme. Mas vem o vento, impiedoso, e sopra como areia, como poeira. Mesmo vento que excita o fogo, como combustível. Quando vem a água e o apaga, o mesmo fogo que a ferve, evaporando aos ares. Que o irritando, com extrema umidade indesejada, responde com nuvens, raios e trovões, devolvendo ainda mais água. A chuva, os desastres naturais. Estamos vivendo, o nível ar, porque pensamos pelo ar, nos comunicamos pelo ar. A terra, que contraria o fogo com falsa solidez, logo é liquefecada. O metal se liquefaz e a transforma em lava, onde ninguém pode se aproximar. Mesmo a rainha das salamandras, essa que vive em nós, a mestra ígnea chamada Kundalini, a responsável pela nossa salvação, vamos dizer, o nosso registro consciencial, sofre a concorrência do corpo, tendo que levá-la a uma febre mortal, muitas vezes, porque o destino do ego é a morte. Como se resolve algo que é uma praga? Há outra forma de controlar e acalmar, conter uma fera? Acredito que não. Por isso que elas são abatidas. O problema que acontece é que o próprio ego devora a proteína animal, a carne. Não deveríamos fazer assim, mas é porque a gente não tem conhecimento do que é a humanidade. A humanidade não é uma unidade. Por isso que ela não é ser humano. Temos aí, por exemplo, um conhecimento oculto sobre os tipos sanguíneos. Temos o complexo A e o complexo O. O O é da Terra. E afirmo isso. Você vai atrás disso, você vai ter a mesma informação. Eles são humanos que estão chegando agora mesmo, estão sendo desenvolvidos aqui para experimentar a forma física e a sobrevivência, até eles subirem de nível. Não nascerão mais com esse tipo sanguíneo. Agora, os tipo A, eu sempre gosto de colocar assim: sangue tipo A, alien, e tipo O, homini. Há uma diferença tremenda nisso. E isso faz toda a diferença aqui. Para você entender quem entre nós está experienciando os vigilantes encarnados e quem está experienciando os humanos que são vigiados. Ok? Isso é um parêntese, que eu me recordei agora.
E nós vamos falar de recordação. Ó, no astral, como muitos creem, não se vê o passado, e sim o futuro. Até vou contar uma que me aconteceu hoje mesmo, essa noite. Eu tinha comprado essa semana uma camisa. Ela está embalada, ela está na embalagem original, vindo de fábrica. Eu peguei e a dispensei num canto, né, escuro. Essa noite, eu pego, numa das minhas experiências, eu estrambulho essa caixa e tiro a roupa dali, né, aquela embalagem, e percebo ao vestir a camiseta, eu vejo ela sendo vestida, aquela réplica astral da compra, e vejo que as mangas, que é uma coisa que o meu ego não gosta, né, mangas muito curtas, expondo os braços, e eu logo penso, eu realmente, né, vejo aqui que eu comprei o tamanho errado de roupa para mim. Quando eu acordo pela manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar essa roupa que ainda não tinha, né, sido tirada da embalagem. E a visto, e a comprovo que eu comprei o tamanho errado, realmente. Então, o astral me falou antes de eu ver. Então, para quem pensa, né, na prática, você não vai ver assim. Agora, no mental, sim, tudo é passado, porque o mental é registro. Tanto é que quando você pensa, ou você agiu, você recorda. Agora você não consegue, muitas vezes, recordar o que você sentiu quando tinha 1 ano de idade diante do primeiro bolo. Você não lembra, porque é um envolvimento do presente. A emoção é algo muito de agora, instantâneo. Tudo que foi idealizado, pois memória é atribuída a quê? Ao pensamento, não ao sentimento. É óbvio que é o pensamento. Portanto, o passado, se você quer acessar, acesse o mundo do pensamento, o éter vivo, a caixa, mente superior. Então, se o astral é sentimento, sentimente é mundo. Percebam isso. Um único pensamento. Porque quando você está sentindo, você nem pensa sobre. Só vai pensar depois, porque daí vira passado. Aí entra o atributo do pensamento, que é registro. E esse paralelismo de vida e morte se vê nesses planos. Percebam. Por isso é a mente que é vista como pior que o sentimento. E você manda parar de pensar e não sentir, porque o sentimento está ligado, inclusive, ao que move uma meditação. Você sente, você não pensa sobre, você não raciocina. Por muito tempo tive uns piegas, vamos dizer assim, umas encrencas, umas desavenças com o meu amparador espiritual. Isso que você chama de mentor, de anjo da guarda, etc e tal. Por quê? Porque eu pedia, né, com toda a minha devoção, com todo o meu coração, para que me levasse a certos recintos elevados, a resposta era sempre a mesma, além de não me levar, lógico, porque ele interpretava talvez como, né, mais um confortismo de um ego ferido ou carente, né, vazio. Ele dizia assim dentro de mim mesmo: por que levar um saudável a um hospital e um médico ao primário? Logo eu entendia. Hoje, né, eu tenho essa capacitação de entender as mensagens daquilo que é, não daquilo que está. Como eu, as minhas mensagens corporais, todo esse negócio aí de, né, linguagem corporal, de sofrência, máfia, né, do sofrimento. Porque eu vou lhe afirmar, pessoa que está me ouvindo, o melhor psicólogo é um desperto. Quiçá seja você mesmo. Você não vai estar perdendo tempo aí em consultórios e tempos. O mesmo acontece
em pedidos, né, de baixo escalão. Né? Na verdade, não acontece, né, em pedidos menos ambiciosos, como visitar baixos astrais, onde você tem que trabalhar, tem que ralar e se arriscar. Né? Mas onde sim os anjos, que pode ser você mesmo, né, encarnado na Terra como missão, transitam auxiliando. Então a fala do Kuthumi lá, o camarada da teosofia, daí o Biose não entendeu muito bem, que quer dizer não fique muito tempo lá. Kuthumi não seria, né, idiota de fazer você, né, buscar se proteger do quê? E não tem o que proteger, ok? O ego deve morrer. Pensamento com ele. Aonde você vai atuar em toda parte, além das portas dos hospitais, né, espirituais. E eu tenho aqui, né, uns relatos muito interessantes de como tudo é maia, inclusive no bem, ok? Tem pessoas que não mostram a sua bondade, como eu dizia, mas o que é maldade? Existe egos maus, não pessoas más. Como existe consciência boa e não pessoas boas? As pessoas são as ferramentas, são os veículos que estão sendo usados por uma inteligência má ou uma consciência boa. Ponto. E direto. Eu pego, após a notícia de que um tio físico, um personagem físico, está passando, né, por um quadro bem delicado de doença física, um câncer intestinal. Ele sofre muito aqui. Muita gente ouve notícias dele ser reinternado e volta para casa. Esses dias teve um quadro bem grave de pneumonia, né? Para somar tudo assim numa bola de caos tremendo. Mas esse tio está bem sóbrio dentro dessa situação, ele parece entender seu processo. Eu pego o voo ao encontro dele fora do corpo. Eu quero saber como está a psique do meu tio, né, desse personagem que aqui pertence a uma família, né, linear. Toda aquela questão genética que não tem nada a ver com ancestralidade, ok? Olha o pensamento lá pensando no passado, querendo consertar. Né? Karma é uma conta a se passar. Você paga uma conta, a conta está paga quando ela é paga, não quando ela é burlada, ok? Não se burla a lei. E a do karma então não se fala. O próprio fato de você saber que você vive e vai morrer é um karma inegociável. Então imagina os outros karminhas, né? Mais insignificantes. Então eu vou ao encontro desse ser porque eu ainda estou, né, com aquele sentimento humano, não de ser humano. Eu quero, né, empaticamente, que é sentir a dor do outro, que eu acho errado, né, que eu acho que na verdade você deveria ajudar a si mesmo e ajudar o outro a ajudar a si mesmo sem cobrar nada. Ok? Isso que eu digo, que o melhor psicólogo é um desperto. É aquele que faz você buscar despertar por si, e não porque você está falando. Senão seria conversa fiada mental de novo. Esse meu tio se apresenta numa cena, numa situação totalmente antagônica do que eu penso dele aqui. Eu percebo que ele no astral ele é um professor. E eu o vejo iluminado, muito mais jovem. Como eu sei que é ele? Pelos costumes. Como ele mantém o corpo, bigodinho, mas ali está de branca roupa, impecável. E sabe o que ele estava dando aula que eu não tenho propriedade para dar? Sobre chakras. E ele falava do chakra mais elevado que temos, esse, o terceiro olho. Diante de mim, ali estava ele, os seus ouvintes, para não dizer alunos, porque ninguém é professor de ninguém, só existe lição, não existe professores. Um quadro, uma lousa descomunal, explicando sobre esse chakra específico. Nem eu tinha aquela informação. Como pode?
Aí eu entendi a nossa ligação kármica, ou talvez até dármica. Por que aquele ser nasceu aqui antes de mim e eu tenho que lhe chamar de tio? Porque ele veio antes. A sua compreensão é mais antiga que a minha. E eu achei muito interessante e eu fixei nas entranhas da minha alma a informação que dizia assim: por que os elementos não trabalham a favor da gente? Ele dizia, porque os elementais, eles têm medo, eles são arredios com a raça humana. Uma, porque imagine, né, isso foi uma interpretação minha, quando ele fala que a gente tem um olho no meio da testa, na alma. Os seres despertos. Você imagina você, um ser da roça, ignorante, você ver alguém aparecer com um olho no meio da testa. Você, logicamente, né, a primeira reação seria escapar, fugir. Nossa, estou vendo uma aberração. E em segundo lugar, porque esse olho, ele tem energia tamanha que ele pode diluir um elemental. Então, por isso que você não vai, né, mesmo com pedrinhas, com orações, você não vai ganhar favores desse. E por que reza não adianta nada? Porque ninguém entende que uma coisa é o absoluto, outra coisa é o Criador. O Criador cria as formas. O absoluto criou um elemental dele. O que seria elemental? Elemental, aquele que vai criar. Um Deus secundário, que você acha que é o primário. Que você tem toda a configuração como onisciente. E não é. O onisciente, ele está em toda parte, ele não precisa fazer nada. Como um empresário que paga pelo trabalho feito, pelo serviço braçal. O que acontece? Esse ser sim desdobra as coisas. Tem o conhecimento de causa, mas não é o causador. Aí temos outras experiências, né, agora menos elevadas, que são muito úteis para o pacote todo de conhecimento integral, em que na mesma noite eu vou agora atrás daqueles, né, não satisfeito. Poxa, o mundo é maia, as pessoas elas enganam até no bem. Você vê a pessoa sofrendo aqui, a pessoa está bem lá. Como acontece comigo? Às vezes eu tenho umas intrigas durante o dia, eu digo sempre, né, que a prática que eu coloco é morrer na cama. Morrer sem morrer. Aí entra a questão da consciência. Onde é que está a consciência? Né? Estou aqui com o corpo inerte, dormindo, estou lá sonhando com todas essas experiências. Então, quer dizer, a consciência não é inerte. A consciência não é fixa. Uma coisa é ser inerte, outra coisa é ser convicta. Se eu tenho réplicas de mim em todas as outras partes, e um dia tudo vai se integrar no um, então a consciência não é fixa. Eu tenho apenas representações em todas as partes. Então eu não preciso pegar a minha consciência e a deslocar porque ela está em toda parte. Se eu já estou lá, por que eu vou ir lá? Né? Se eu fosse a consciência. Mas a minha alma precisa sair do corpo, o corpo relaxar, senão eu estarei com toda a carga de emoções e pensamentos dentro do corpo. Por isso que a gente leva para o outro lado aquilo que realmente é, e não o que está sendo. Então eu entro em outra experiência, aí eu sempre falo aqui do porquê que eu consigo, apesar de ser um ego mortal, porque eu não levo isso para lá. Como exemplo do meu parente que não leva seu sofrimento, não deixa de dar suas aulas. Ok? Ele está todo momento lá, como eu estou e como você está todo momento com sua essência. Isso é imutável. É isso que não é mutável. É a sua essência. Mas não quer dizer que ela não esteja em toda parte. Se ela está em toda parte, ela está se deslocando a todo tempo. Eu desço, né, a um lugar chamado a Mansão da Cura. Onde é que se localiza isso? Você vai se surpreender que sim, lá no inferno religioso, lá
no umbral dos espíritas e no bar do budista. Como acontece em zona de guerra, o médico se arrisca, está ali dentro dos seus acampamentos esperando os feridos. Só que lá as proteções são mais enfáticas, são energéticas. Você imagina, eles têm conhecimento para dar uma descarga elétrica naqueles que não estão preparados, para não dizer aqueles que são errados. Que não existe erro para a consciência. E eu já sou deslocado diretamente, porque como eu digo, a nossa consciência já está lá, eu só me encaixo nela, naquele corpo astral solarizado para aquele trabalho. Vejo que estou acompanhado com meu filho. Vejam bem, a minha proteção energética é meu filho de 11 anos, que aparece ali, até por afinidades kármicas aqui, nesse papel de pai e filho fictício, mas temos ainda a ligação, ele vai junto comigo até mesmo para aprender. Né? Porque eu pensava nele naquele momento. Né? Quem que eu amo que eu gostaria que estivesse aqui para me acolher? É como se precisasse de acolhimento já naquele lugar. Eu vejo as pessoas sendo tratadas, né? Isso é evidente, mas o ambiente lá fora é aquele caos que você consegue imaginar aí de um inferno bíblico, né? Num bardô ou de um umbral de espírito. É aquilo ali mesmo. Só que ali o ambiente não afeta os entes. Mas eu vejo lá fora pessoas conhecidas, gente. Gente que eu reconheço, que eu já conheci aqui como personagens. Esses personagens que vão e vão, né? Vêm e vão, né? Como se fosse chuva de verão. Percebo uma vizinha, vou poupar a sua identidade que tinha aqui, porque até mesmo porque é desnecessário, porque ela não existe mais. Aquele ser já virou um elemental, ok? Todos aqueles seres que estão inconscientes, gente, o que é o morto? O morto, ele se torna um elemental inconsciente. Uma fera mesmo. Você consegue falar com fera? Não. E eu fico assustado, vejo, mesmo com o nível de consciência que eu tenho, como os seres humanos lá fora daquele muro, que eu conseguia transpô-lo com a minha visão astral, cabiam em 1 metro cúbico. Todos ali, né, pessoas fumando um cigarro dentro de outra. Aquelas pessoas sabe, é como se fosse uma tessitura bizarra de muitos seres humanos juntos que têm afinidade. É bizarro de ver para quem não. E essas pessoas protestavam contra mim, a tudo que estava do outro lado daquele muro. Até que, vejam bem, quem pensa que expansão é só com o eu superior, o ego também se expande. Um deles se revolta, né, porque não estamos dando a devida atenção, porque, né, olha a situação deles. Não podemos nos envolver, podemos auxiliar, podemos dar uma orientação, mas não podemos dar salvação. E eles, né, ora bolas, não sei porquê, se revolta e se inflama. Olha a expansão do ego. E fica maior, né, que as dimensões daquela muralha protetiva, energética, e ele mesmo levando descargas elétricas, ele desfere contra mim muitos xingões, muitas ofensas, que na verdade não me ofendi porque não está falando de mim. Se eu tivesse ali, né, com o ego vivente, com o ego mortal, sim, seria, né, algo a se dar alguma atenção. Mas como eu estava ali consciente, eu via que aquele ser buscava alguma coisa. Em cima da muralha tinha um objeto como se fosse uma faca pontiaguda. Logo eu tive que me expandir para intervir. Ele ia pegar aquela faca para ferir psiquicamente os outros seres lá fora. E nisso de eu pegar, eu me sacrifico, eu vejo que eu consigo ferir o meu corpo anímico que ali está a trabalho. Mas consigo tirar, né, daquele miliante aquele objeto e me acordo no leito. E vejo quanto não só a vida é paralela, mas sim como a morte. Sim, ainda pode-se morrer depois de morrer. Paz e vencel a todos.